É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, nos dando aquela moral, tá, galera? Sua inscrição é muito importante para mim, tá? Hoje aí o Flamengo completando 129 anos de história. Flamengo aí, 15 de novembro, data oficial de fundação do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, tá, galera? Vamos aqui trocar algumas ideias sobre o Flamengo neste dia de hoje, essa sexta-feira, feriadão aí, a galera curtindo. Não tem muito assunto assim para falar sobre o Flamengo, mas ontem o Rodolfo Landim foi em entrevista lá no Flow Podcast e falou sobre alguns assuntos. E o assunto aí que virou destaque nesta entrevista foi a questão do Gabigol. O Rodolfo Landim lá foi questionado sobre o Gabigol e aí ele falou da questão contratual. Antes de falar dessa questão aí do Landim lá no Flow Podcast, falando aí que o Gabigol e a diretoria, né, o Marcos Braz se reuniu com o seu empresário e com um atleta e ao que tudo indica, o jogador aí já volta para o jogo contra o Cuiabá no próximo dia 20, na próxima semana. E aí tá tudo certo, já vai voltar a treinar e fazer os trabalhos junto com a equipe rubro-negra, tá, galera? E com questão lá do Rodolfo Landim no Flow Podcast, eu vou até fazer um abre aspas aqui, fazer uma leitura do que o Rodolfo Landim falou e aí a gente comenta em cima sobre o assunto, tá? O ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo que não acredita ou se ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita no futebol dele, porque ele não aceita esse um ano e depois ele continua. Falou aí o Rodolfo Landim, que ainda falou mais. Se estou dando este ano depois de 2 anos que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria mais se ele tivesse um desempenho excepcional no ano que vem? Mais um ano ou mais 3 anos, como ele gostaria. E aí fecha aspas para o presidente Rodolfo Landim, que falou essas palavras aí no Flow Podcast. E eu aqui vou concordar com o Rodolfo Landim, né? Se o Gabigol, ele acha, né, que ele tem essa capacidade aí de mostrar um bom futebol no ano que vem, por que ele não aceitaria aí este um ano de contrato? E como o próprio Landim falou, né? Se eu tô dando um ano de contrato para ele sem ele ter apresentado um bom futebol nos últimos 2 anos, né, galera? Lembrando aí, 2023, o Gabigol mostrou um futebol muito abaixo do esperado, muito abaixo do que aquilo que ele ganha de salário, né? Pela idolatria e por tudo, por ser um ídolo e tal. Não apresentou bom futebol e no ano seguinte, que foi esse ano agora de 2024, também não apresentou bom futebol. Teve problema com o exame de doping lá, né, galera? O exame de doping ainda não teve o seu julgamento final. Inclusive, o jogador pode ser afastado aí num julgamento futuro. Ele está aí trabalhando, né? Tendo suas atividades, mas ainda com esta incerteza. Então, o Rodolfo Landim aí colocando um aumento salarial de 50%, colocando um ano de contrato, dando esta oportunidade aí, se o Gabigol, se ele é tão bom assim, pra continuar aí no clube. Mas a gente sabe que as coisas não são assim também, né? Até porque o Gabigol aí, talvez agora com esta idade que ele está, talvez aí seja o último grande contrato da carreira dele. E aí tem seu empresário, tem a família. Ninguém é bobo no futebol, tá, galera? Então, provavelmente esse contrato de agora, esse contrato geralmente, como eu já falei, é o grande contrato das carreiras dos grandes jogadores, quando eles estão aí nessa idade aí, 27, 28, 29 anos, geralmente é o último grande contrato da carreira de quase todos os jogadores. Então, um ano de contrato, com certeza o Gabigol não iria aceitar, mas a gente fica aqui do lado, hoje eu fico aí do lado do presidente Rodolfo Landim, apesar dos inúmeros erros aí esportivos
do Rodolfo Landim aí nos últimos 2 anos também. Muita dessa questão aí dos problemas do Flamengo também ao longo aí de 2023 e 2024 se passa também por decisões aí da diretoria rubro-negra. Mas neste caso, eu vou concordar aí com o Rodolfo Landim. Eu acho que o Gabigol não merece um contrato muito longo, visto que o futebol nos últimos anos aí pro Gabigol ficou mais de lado. Ele decidiu priorizar outras coisas, né? Se envolveu em muitas polêmicas aqui no clube, vestindo camisa do Corinthians, mandando beijinho para o Dorival após a conquista do São Paulo na final da Copa do Brasil. São muitas coisas assim. Teve o problema do doping aí também. Jogador teve problemas de lesões também. Vamos lembrar aí que no momento que o Pedro se machucou, quem deveria ser o substituto do Pedro seria o Gabigol. É claro que o técnico Tite preferia até o Carlinhos do que o Gabigol, mas no momento que o Pedro se machucou, o Gabigol não estava preparado para assumir a titularidade, tá? Ele, inclusive, até estava machucado e o Carlinhos que foi jogar bola, por incrível que pareça. Mas aí tem esses dois fatores, tem o lado do jogador, tem o lado da diretoria, tem o nosso lado de torcedor também, né? Muitos ainda cultivam essa idolatria aí pelo Gabigol, acham que a diretoria deveria renovar por mais tempo e tal. Mas eu, na minha opinião, eu fico aí do lado do Rodolfo Landim nesse quesito, tá? Eu não daria um grande contrato assim para o Gabriel Barbosa, visto os últimos 2 anos aí do jogador. Até na final da Copa do Brasil mesmo aí, falou que ia jogar em outro clube, não ia jogar no Flamengo, né? Não continuaria no Flamengo, não falou em qual clube iria jogar. Então, também falou que iria curtir os últimos momentos. E essa frase aí também não pegou muito legal, já que lá em 2022 também, né? Não sei se foi o Gabigol, se foi o Léo Pereira, mas o Gabigol com certeza deve ter falado, né? Se não me foge a memória, posso estar cometendo esta injustiça aqui com o Gabigol, mas se não me falha a memória, quando o Flamengo conquista a Libertadores de 2022, o Gabigol já diz que tá de férias, né? Então foi um ano assim que prejudicou bastante a temporada seguinte pelo longo período que os jogadores ficaram inativos, né? E aí teve a troca de treinador, erro também da diretoria. Na época eu até achei que seria correto, porque eu vi que houve ali uma falta de comando do Dorival Júnior, né? Por essa questão das férias do jogador. Eu não sei se o Dorival teve efetivamente, né, participação nisso, mas eu acho que a decisão do técnico Vitor Pereira vindo do Corinthians é que foi equivocada. Mas enfim, tá, galera? Isso aí é um outro assunto, a gente pode discutir em outros vídeos aí futuramente. Mas falando do Gabigol, a questão é essa. E aí o Rodolfo Landim falando lá no Flow Podcast, também falando que vai atrás de um outro centroavante se o Rodolfo Landim permanecer aí com o seu candidato, o Dunche, já que se o Dunche ganhar, o Rodolfo Landim será o CEO, mas aí pode surgir um outro presidente e aí as coisas vão ser diferentes também, tá, galera? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos episódios. Só para completar aqui o vídeo, o Bruno Henrique aí foi punido pelo STJD aí, 2 jogos de suspensão pela aquele pé na cabeça do Mateuzinho, naquele clima hostil que a gente gosta, e vai ficar 2 jogos aí punido, mas já cumpriu um jogo já pelo Flamengo, que foi a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, então tem que cumprir mais um jogo, não vai estar disponível no jogo contra o Cuiabá. E aí, torcedor rubro-negro, se por acaso você chegou até aqui, se inscreva no canal, tá? Sua inscrição é muito importante para mim, é sempre bom ter mais um amigo rubro-negro junto com você, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, fala daí de onde você é, torcedor rubro-negro, e também dê os parabéns para o Clube de Regatas do Flamengo, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, saudações rubro-negras e até mais!